O paralítico de Betzata, auto-perdão e reencontro com Deus em si. Conta-nos o Evangelho que Jesus, em atitude terapêutica singular, aproxima-se de um homem que há 38 anos se encontrava enfermo sobre uma cama. Este permanecia junto de inúmeros outros doentes em um largo alpendre que margeava um tanque dentro do templo de Jerusalém que se chamava Piscina de Betzata, ou Tanque das Ovelhas. Dizia-se que de tempos em tempos viria um anjo a balançar as águas daquela localidade e o primeiro que nela se atirasse seria curado de suas enfermidades, de tal sorte que uma grande multidão permanecia por lá, desejosa de cura e libertação. João 5:1-18. Eles representam a infinidade de enfermos do corpo e da alma de todos os tempos que aguardam o socorro do alto e o fenômeno da cura a partir dos recursos exteriores, e, portanto, permanecem aguardando sem cogitar do poder pessoal de recuperação e regeneração orgânica e moral que necessitam e podem realizar, mantendo-se em postura psíquica e emocional de vitimismo, inconformação e rebeldia. A grande maioria dos enfermos não deseja cura em um nível mais profundo, somente anestesia. Passa pela vida brigando com o próprio corpo como se fosse um inimigo contra o qual deve lutar, sem perceber que o organismo físico trabalha a serviço da alma e da vida, comandado pelas correntes de pensamento e sentimento, emitidas a partir dos corpos espirituais profundos, onde vigora a essência, o espírito, controlando a vida a partir de seu livre-arbítrio. Certamente os hábitos da vida material, tais quais a dieta, a higiene, o exercício físico ou a sua ausência, dentre tantos outros, contribuem enormemente para o equilíbrio ou desequilíbrio físico. Mas o médico espiritual André Luiz nos explica que, muito raramente, as doenças não estão diretamente vinculadas ao psiquismo. Dessa forma, o corpo não é um carro que se leva ao médico e demais profissionais da saúde mecânicos para trocarem a peça estragada. O corpo funciona como uma televisão que mostra em sinais e sintomas a novela, a história da vida íntima do espírito e suas decisões morais na forma de capítulos que devem ser lidos e entendidos, a fim de se modificar o roteiro de adoecimento para a saúde integral. Na intimidade da fisiologia orgânica, a partir das vibrações mais profundas da consciência, vibram as mesmas leis divinas, perfeitas e imutáveis, que a tudo governam, do micro ao macro, fazendo com que o corpo seja um instrumento do espírito em jornada ascensional contínua e gradativa à revelação do amor em si. O corpo é um aliado e um parceiro que auxilia o espírito a se conhecer e perceber profundamente, seja nas expressões naturais dos movimentos de reequilíbrio que a lei promove na intimidade orgânica, seja como palco dos movimentos reeducativos que o ser elege, ou a lei divina impõe ao espírito momentaneamente desviado de sua rota no bem para o reequilíbrio e o reajuste perante a mesma. Aquele homem estava enfermo há 38 anos. Era muito tempo de experiência e paralisação, não só do físico, mas da vontade, núcleo divino que deve mobilizar os recursos anímicos a serviço da vida. O Senhor o questiona se deseja se curar. Ele, ainda envolvido nas ilusões das crenças paralisantes, responde que tão logo as águas são balançadas, outro se lança à sua frente, sem que possa conseguir a cura. Jesus ignora sua fala, olha-lhe nos olhos e determina o imperativo: levanta, toma teu catre e anda. Certamente se trata aqui de um espírito parcialmente iludido pela dependência do exterior, mas amadurecido nos anos de sofrimento regenerador, e que, portanto, ofertava ao Mestre a condição de ressonância para que o magnetismo curativo do Cristo, aliado à vibração amorosa de seu coração, pudesse reconstituir músculos, tendões e sistema nervoso atrofiados há longos anos.
Ele se levanta e caminha. Sua condição era de paralisia da vontade, assim como acontece com tantos homens e mulheres cheios de potenciais produtivos e riqueza interior que se neutralizam em crenças reducionistas, limitantes e autodestrutivas, atendendo a filosofias e ideologias que massificam sem desenvolver a individualidade eterna. Cada ser humano é digno representante do amor maior, criado para uma vida de plenitude. Ainda quando equivocado em relação à lei do amor, em atitudes egoístas ou personalistas que neguem a necessidade do outro e do social, o homem é chamado a reencontrar-se com sua fonte interior, por meio do arrependimento sincero e reparação das faltas cometidas que pacifica o ser. O paralítico da piscina de Betesda é uma representação do auto-perdão, potência vigorosa da alma que deve nortear o ser no movimento de ativação da vontade, direcionando-a para as realizações produtivas a serviço do amor. Aquele homem foi chamado a caminhar após longo tempo paralisado. As bênçãos divinas visitaram-no, despertando para a possibilidade de autocura e recomeço. E ele atendeu ao chamado. Agora não mais permaneceria à margem do caminho, aguardando que as circunstâncias exteriores viessem dar-lhe o amparo. Jesus, como representação da misericórdia, ali se encontrara, ativando o que havia nele de potencial curativo, e ele aprendera que poderia se amar e prosseguir, desapegando-se da memória do sofrimento e do desprazer, da dependência e da paralisia, para uma vida de plenitude. A cura real é a cura da vontade adormecida e paralisada, despertando o indivíduo para a possibilidade de realizações em favor de si. Isso acontece quando o espírito aprende com as experiências do passado qual o movimento de desconexão em relação à lei que se apresentou, levando ao processo de reequilíbrio na linguagem do corpo. Levar a cama como Jesus havia ordenado ao homem pode representar o movimento de tomar para si a essência da experiência, amando cada etapa da aprendizagem. Não se deixa para trás o que foi vivido. Tudo na vida pode ser rico campo de amadurecimento e crescimento interior, mesmo quando aparente somente causa destruição. Daí a necessidade urgente da criatura identificar-se com a amorosidade do Pai, para analisar a vida sem os rigores da autopunição, mas também sem desconsiderar os movimentos reeducativos que a lei determina perante as escolhas e decisões que se distanciaram do bem, linguagem universal de Deus e lei maior da vida. Na sequência da narrativa, Jesus encontra o homem recém-curado no Templo de Jerusalém. O templo é o local exterior onde o homem expressa sua adoração e reverência ao Criador. Segundo o espírito Joseph Gleber, saúde é a realização real da conexão criatura-criador, e a doença o contrário momentâneo de tal fato. Aquele homem estava no templo exterior adorando a Deus, no templo interior da alma, reconectado à fonte. Jesus, vendo isso, disse-lhe: Eis que te tornaste são, não mais peques para não te suceda algo pior. Essa mensagem, que parece atestar uma ameaça, em verdade representa o movimento de amor e ternura do Cristo, pois o pecado, no sentido literal que Jesus expressou, representa o erro ao alvo. O grande alvo da vida é o amor, meta e instrumento ao mesmo tempo da evolução em suas gradações infinitas. Quando o homem ama, qualquer que seja a experiência amorosa, conecta-se à fonte de todo o bem. Então, a advertência de Jesus representa uma consolidação do movimento de cura ao homem. Ele se encontrava conectado ao Pai, porém devia estender essa conexão à vida, acertando o alvo do amor em seus esforços de paz, sem se desviar novamente na negação do amor e na paralisação da vontade, o que certamente acionaria mecanismos naturais de reequilíbrio e reeducação agora mais intensos, pois a vida permite as consequências dos atos de cada um de acordo com o nível de consciência e oportunidade.
Aquele homem havia recebido muito e a vida agora o convidava a distribuir as bênçãos recebidas, partilhando-as e acertando o alvo certo do amor que o manteria em plena saúde do corpo e da alma.